Boa tarde, meninos e meninas. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de produção de texto. Professora Raíla, muito prazer. Iremos dar continuidade aos estudos de vocês enquanto a tia Yara não volta. Espero que a gente se dê super bem e vamos se dar, tenho certeza. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante. Hoje nós vamos falar de um gênero textual que eu sei que vocês conhecem. Nós vamos falar hoje de peça teatral. Sei que todos vocês sabem o que é. Nós temos inclusive um hábito na escola de fazer teatro às sextas-feiras, não é? Então tenho certeza que todos vocês já viram ou já participaram de um. Mas nós vamos hoje falar um pouco das suas características e da sua origem. Começando pela sua origem, o teatro se originou-se lá na Grécia Antiga, por volta dos séculos 6 a.C. Ele fazia parte de uma cerimônia religiosa que acontecia uma vez por ano. Essa cerimônia era em homenagem ao deus Dionísio, o deus do vinho, um deus que aquela cultura idolatrava bastante. Conta a história que um homem chamado Téspis, em uma dessas festas, ele fez uma coisa bem inusitada. Ele colocou uma máscara humana, encheu seu pescoço de uvas e saiu pelo meio do povo gritando: "Eu sou o Deus Dionísio! Eu sou o Deus Dionísio!" E naquele momento, todas as pessoas ficaram chocadas, porque elas não aceitavam a possibilidade de um ser humano dizer que era um Deus. Isso era uma tremenda falta de respeito, na opinião delas. Mas com o passar do tempo, essa ideia foi amadurecendo e aquela população percebeu que não tem nada de mal você interpretar alguém. Então, Téspis ficou conhecido como o primeiro ator da história do teatro ocidental. Olha como é importante. E desde aí começou-se o teatro a ganhar forma, até ficar conhecido da maneira que a gente conhece hoje. Diferente dos outros tipos de texto, a peça teatral é um texto escrito para ser interpretado, encenado e não ser somente lido. A peça teatral pode se dividir em dois textos, o principal e o secundário. O texto principal é aquele onde vai conter as falas dos personagens. E o texto secundário é aquele que vai ter tanto a fala do narrador como a rubrica da peça do teatro. Tia, o que é rubrica? Rubricas são as marcações de cena, tá? As marcações de cena são aqueles detalhes que quem está assistindo percebe que a cena mudou. De que forma, tia? Tipo, a cortina fechou-se e abriu-se novamente. Uma luz fechou e depois acendeu. Um personagem mudou de roupa ou mudou-se o cenário. Tudo isso são marcações de cenas que vão se alternando. Essa é a grande diferença da peça teatral para os demais textos. Não esqueçam, ela sempre deve ser encenada. Agora vamos conhecer algumas das suas características. Pertence ao gênero narrativo. Ela tem os textos encenados. Nele existe diálogo entre os personagens. O seu discurso é direto, ou seja, um personagem fala e automaticamente o outro vai e responde. Nela existe entrosamento entre atores, plateias e palco. No teatro também nós temos um cenário, figurino e sonoplastia. Sonoplastia é o som, a música e os efeitos que aquele teatro contém. Tem a sua linguagem principalmente corporal e gestual.
O ator não pode só falar, o ator tem que ter a sua fala corporal e gestual também para auxiliar num bom teatro. Quase sempre possui a ausência do narrador. Nessa peça teatral também, nós podemos ter 3 tipos de personagens. O personagem principal, que é aquele onde tudo acontece em prol dele. Nós temos os personagens secundários, que são aqueles menos importantes. E nós temos os figurantes, que são aqueles que estão por trás das cortinas. Eles trabalham bastante, porém eles não aparecem. A peça teatral, ela pode ser dividida em 4 partes. Vamos olhar? Primeiro, a introdução. Quando são apresentados o espaço, os personagens e a situação inicial do meu teatro. 2. Complicação, quando surge um problema na história. 3. Clímax, momento de maior tensão dessa história. E 4 e último, o desfecho, final da história em que o problema será resolvido. Interessante, pessoal, que embora o texto teatral seja constituído por diálogos, existe também peças teatrais que foram escritas para somente uma pessoa. E para essa peça teatral onde só aparece uma pessoa, a gente chama de monólogo. Ou seja, nessa peça, o ator irá contar somente com a sua participação, com o seu desempenho. Ele sozinho irá narrar o seu texto teatral e fazer com que o seu público prenda a atenção nele. Para isso, esse ator tem que ser realmente muito bom. Querem ver um exemplo de monólogo? Ufa, ainda bem que hoje é sexta-feira. Eu já não aguentava mais todo dia estudar. Coisa chata. E os tios nem tem pena de nós. Passa vídeos enormes como se a gente fosse assistir ele todo. Eu vou logo pra atividade, quero nem saber. Acabo, mando a foto e pronto. Tudo resolvido. Me livrei da aula daquele dia. A escola devia fazer igual a todo mundo, parar também. E depois, quando tudo voltasse ao normal, a gente voltava a estudar. E enquanto isso, a gente brincava, assistia, ficava no celular. Coisas mais interessantes do que estudar à distância, não é? Tenho certeza que vocês também vão concordar comigo. Raíla, venha cá pra gente conversar. A mãe tá me chamando. Eu acho que ela ouviu o que eu falei pra vocês. Não acredito. Acho que eu vou lá, né? Peraí. Sabe, coleguinhas, eu estou muito arrependida pelo que eu disse. Eu fui muito mal em falar daquela maneira. A minha mãe me chamou e me mostrou que aquilo é falta de respeito com os meus professores e com a minha escola. Ela me disse que enquanto todo mundo para de trabalhar, ou muda de horário, ou reduz a carga horária, os professores estão trabalhando dobrado só para a gente não ficar sem estudar. Que eles estão gravando, editando vídeo, olhando um monte de foto para ver se a gente acertou e ainda estão preocupados se a gente está aprendendo. Eu acho que eu fui injusta com eles, né? Não vou mais falar isso. Não vou mais pensar assim. E agora eu vou me esforçar. E também tô de castigo. Mas sabe, não tem problema. O que importa mesmo é eu entender a importância de estudar. E como eu já entendi tudinho, eu vou para a minha última aula da semana. Vou logo para não me atrasar. Tchau!
No livro de produção de texto de vocês, nós temos aí uma peça teatral chamada A Gata Borralheira, de Maria Clara Machado. A tia gostaria que vocês fizessem uma leitura dela e em seguida respondessem a página 17. Já na página 18 do livro de vocês, ele pede que vocês se juntem com a turma e montem uma peça teatral. Mas como nós não estamos podendo ficar juntos, cada um vai criar a sua peça teatral, certo? Você vai escrever, pensar num tema bem interessante, desenvolver os personagens e a sua fala. E como vocês sabem que a tia tanto enfatizou, o teatro mais que lido, ele deve ser encenado. Se você quiser interpretar o seu teatro, faça um vídeo e mande para a tia, tá certo? Eu vou estar ansiosa para receber os textos e os vídeos de vocês, tá bom? Lembrando que aqui é uma atividade avaliativa. Vocês terão uma semana e só irei receber próxima sexta-feira. Terão um tempinho para se organizar, tá certo? E essa foi nossa aula de hoje, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana para todos vocês. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.